Voltamos então nossa atenção para o comportamento da energia livre de Gibbs com a pressão. Nós sabemos que quando mantemos um processo a temperatura constante, a diferencial exata aqui escrita se resume apenas à taxa de variação da energia livre de Gibbs com a pressão a temperatura constante vezes dp. Essa derivada parcial ela pode ser rearranjada de maneira que podemos escrever então dg como v dp. Lembramos que essa derivada parcial dg dp na t é v. Então podemos integrar os dois lados da equação de forma que a integral de dg é ΔG, porque g é uma função de estado. Veja aqui, estado final menos estado inicial. A representação gráfica para essa equação, essa integral de v dp para um diagrama de v em função de p, num processo isotérmico, representado por essa curva, num processo isotérmico para um gás ideal, é a área sobre a curva. Lembram disso? De maneira que, para gases ideais, nós representamos a equação de estado PV nRT sobre V. Podemos isolar V em função de P e substituir nesta equação da passagem 3 aqui, de maneira que nós chegamos a representar a expressão e resolvendo para P, já que nRT é constante, a integral de dp sobre P é ln do intervalo entre 1 e 2. Faço uma ressalva aqui que nós temos o termo N, né, que é o número de mols. Se nós dividirmos ambos os lados por esse termo N, nós temos a energia livre de Gibbs molar. E a representação gráfica desta equação é uma função logarítmica. Podemos representar, então, essa mesma equação para um estado padrão. Nós sabemos que o estado padrão é, por definição, a pressão de 1 bar, de maneira que, se chamarmos o estado 1, né, o estado inicial, como estado padrão, qualquer outro estado pode ser determinado numa outra pressão, né? Então, ficaria P sobre 1. Muitas vezes esse termo não é representado, a divisão sobre 1 bar. Mas vocês podem representar dessa maneira sem problema nenhum. Veja que esta é o comportamento da energia livre de Gibbs para um gás. Nós vimos que esse comportamento da variação da energia livre de Gibbs em relação à pressão para gases, ele é muito mais acentuado do que para líquidos ou sólidos, já que líquidos e sólidos são pouco compressíveis, ou seja, eles sofrem pouca influência da variação de pressão. E como poderemos tratar esse mesmo energia de Gibbs para líquidos e sólidos? O comportamento e o tratamento é bastante similar, né? Nós temos a variação, o comportamento da derivada de G em função de P sendo V, representamos da mesma maneira, fazemos a integração de ambos os lados, sabemos que a energia livre de Gibbs ela é uma função de estado, ela é uma equação de estado, de maneira que vamos representar a variação entre estado final e estado inicial e a integral de V dp. Nesse caso, para sólidos e líquidos, nós sabemos que o volume do meu sistema varia muito pouco com a pressão, de maneira que nós podemos considerar esse termo como sendo constante. E sendo constante, podemos extrair para fora da integral e integrar essa equação apenas em relação a dp, não representando desta forma. A resultante, solucionando para intervalo de 1 até 2, nós temos que a variação da energia livre de Gibbs, estado final, estado inicial, ΔG, é V, o volume que ocupa o meu líquido, vezes a diferença de pressão que eu quero determinar. Para a energia livre de Gibbs molar, nós utilizamos o volume molar também. E para um estado padrão, de maneira similar, nós temos o uso da condição
de pressão de 1 bar e a representação pela bolinha aqui na minha equação. Note que esse gráfico ele traz a representação pictórica de como seria a variação do volume em relação à pressão. Veja que há uma variação muito baixa, é quase uma constante, né? De maneira que nós fazemos essa aproximação da variação de volume em relação à pressão, para esse caso. Vamos aplicar então essa derivação que nós fizemos para a busca da equação que relaciona a variação de energia livre de Gibbs com a pressão para um exemplo real. Determine a variação de energia livre de Gibbs para a água líquida quando se varia a pressão de 1 bar a 10 bar sob temperatura constante. Mais uma vez, quando nós lemos o enunciado, é importante que nós façamos de antemão uma representação ou uma imagem mental de como seria a resposta deste problema. Nós vimos que a água líquida, ou compostos no seu estado de agregação líquido ou sólido, varia muito pouco a sua energia livre de Gibbs com a pressão. Por quê? Porque nós vimos que a taxa de variação da energia livre de Gibbs com a pressão, ela equivale ao volume, e o volume pouco varia com a pressão para líquidos e sólidos. Mas vamos resolver este problema. Esta equação traz a representação do enunciado. Água no seu estado de 1 bar e 298 Kelvin. Veja aqui a presença das duas variáveis naturais para G, para a energia livre de Gibbs. Ele sai do estado inicial de 298 em 1 bar para chegar ao estado de 298, a mesma temperatura, um processo isotérmico, a 10 bar. Então, fazemos a representação, sabemos como a variação da energia livre de Gibbs se relaciona com a pressão à temperatura constante. Trabalhando esta representação matemática, nós chegamos à equação da variação de energia livre de Gibbs em relação à pressão. Note que eu utilizei aqui o subíndice bolinha para representar o estado padrão. Nós estamos aqui a 1 bar. A resolução disso depende do volume molar. O volume molar é facilmente encontrado em tabelas, em apêndices e livros de termodinâmica. Sabemos que o volume molar da água é 18 metro cúbico por mol. Agora é só fazer uma substituição simples na equação que nós determinamos, introduzindo o valor do volume molar vezes a variação entre a pressão final e a pressão inicial, é 10 menos 1, 9 bar. E aqui eu trago conversão para Joule. Apertando o botãozinho da sua calculadora, nós chegamos ao valor de 0,0162 kJ por mol. Veja que essa diferença ela é extremamente pequena e pode até ser negligenciada assim, para algumas aplicações.